Em português, hoje vamos trabalhar com a parte da escrita. E quando a gente fala de escrita, não é só fazer a redação, não é só apenas ter um enredo, mas muitas vezes a gente faz determinado material do qual é necessário o desenho e também uma boa dose de criatividade. E hoje vamos trabalhar com a parte infantil dentro da literatura, ou dentro da parte de escrita da literatura infantil, que a gente chama de história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela tem um aspecto maravilhoso, pois ela pode ser vivenciada desde a infância até a fase que a gente chama de idosa. E dentro dessa forma, a gente diz que a história em quadrinhos, ela pode ser vivenciada tendo uma estrutura dentro de um padrão horizontal, da qual muitas vezes é chamada de fitinhas. E dentro dessa estrutura ela tem que ter uma sequência, ou seja, um início, um meio e o fim. Ela recebe esse nome porque a história ela é contada dentro de vários quadrinhos. E dentro dessa forma ela possui algumas sequências que vamos estudar agora. Em um quadrinho, ele precisa de uma história em que ele possui sequência, ou seja, o início, o meio e o fim, como eu falei. E dessa forma, essa história ela tem alguns elementos principais que ela deverá possuir, que são o enredo, que é a história que vai ser contada, os personagens, ou seja, as pessoas que fazem parte da história, o tempo, se foi na infância, se foi na adolescência, se foi na fase adulta e idosa, se era período de inverno, de verão, de outono, de primavera, o lugar onde aconteceu, se foi na cidade, se foi na beira-mar, se foi numa fazenda, num sítio, aonde foi. E, por fim, o que aconteceu? O que aconteceu no final? E dessa forma, a gente diz que uma história, ela tem que ter enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Diferentemente das outras histórias, nós podemos dizer que a história em quadrinhos, ela possui algumas características bem interessantes, como por exemplo, na fala. Na fala, os personagens, muitas vezes, o que ele está falando vai ficar dentro de umas estruturas bem desenhadazinhas acima da cabeça, na maioria das vezes. Essas estruturas são chamadas de balões, que elas possuem algumas características de acordo com o autor desenha. Tem uma estrutura arredondada, tem uma estrutura em forma de nuvem, tem outra que ela é quadriculada. E dentro do arredondado nós temos dois tipos. Um que é como se ele estivesse flutuando e outro como se estivesse saindo
do pensamento do personagem. A mesma coisa é em forma de nuvem. Ela tem duas características, ó. Um é como se estivesse saindo da mente do personagem e a outra é da forma como se estivesse flutuando. Existem vários tipos de balões da fala ou do pensamento. Isso aí vai de acordo com a criatividade do autor da qual está criando a história. Aqui no Brasil, nós temos vários autores de história em quadrinhos. O principal dele, ou que se destaca ainda hoje, é Maurício de Souza, que é o que criou a Turma da Mônica aqui no Brasil e que ainda hoje ele é vivo. Ele é um autor altamente conhecido em termos de Brasil e de mundo. E dessa forma, a gente não poderia deixar passar de falar sobre essa estrutura que nós podemos escrever de uma maneira bem criativa. Essa é o material de hoje na aula de língua portuguesa. É a formação da história em quadrinho ou em quadrinhos para as minhas turmas do Fundamental 1.